capítulo é o de número 18. Livro de Gênesis, o capítulo é o de número 18. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. Eu gostava daquela época onde a gente falava, todos acharam, aí o povo não respondia, aí o pregador falava, escola dominical, mas infelizmente nós não trabalhamos mais com a escola dominical. Isso aí é falta grave, porque Jesus, a mensagem do domingo passado, o povo foi perguntar ao Senhor Jesus sobre alguma coisa, e ele falou assim, olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, então eu acredito que a escola daquela época ela era muito poderosa, mas eu acredito que mesmo como nos dias de hoje, naquela época também havia pessoas que não queriam estar na escola dominical, não queriam estar no discipulado, não queriam aprender, vamos falar, nada da palavra do Senhor. E todos aqueles que procuram não aprender nada da palavra do Senhor, eles vão estar sempre errando, eles vão estar sempre sem conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ok? Então é muito importante a gente tomar gosto pelos ensinos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é o alimento do nosso espírito. Amém, queridos? Jesus orando lá em João 17, versículo também, número 17, Jesus orando ao Pai, ele fez um pedido ao Pai, Pai, santifica eles na verdade. E aí, não que o Pai não soubesse que era verdade, Jesus falou, a tua palavra é a verdade. Sempre que eu falar, eu tenho procurado ensinar isso, mas eu vejo que é difícil a gente colocar em prática. Por isso o pastor Luiz, ele sempre fala, se a palavra for pregada e se ela for sustentada, salvação em massa vai acontecer. O difícil, irmãos, não é a palavra ser pregada, o difícil é ela ser sustentada. Ok? Isso tanto nos cultos, sustentando a mesma palavra, quanto a gente sustentar dentro do nosso coração. Como ainda há pouco eu orava, está escrito em um dos evangelhos, que quando alguém escuta a palavra do Senhor, terminando aquela palavra ali, agora o diabo vem e ele tira aquela palavra que você escutou. Porque se essa palavra ficar sustentada, se a gente sustentar essa palavra, aí vai acontecer salvação, vai acontecer conversão, vai acontecer cura, vai acontecer um monte de coisa. O diabo não quer que nada disso aconteça. Então o que ele faz? Ele remove a palavra. Irmãos? Infelizmente. Então, essa semana eu falava, poxa, eu tenho pregado tantas as coisas, mas na hora de eu ver o resultado daquela mensagem, eu não consigo ver. E aí eu tenho que correr para Isaías, que diz assim, a palavra do Senhor. Deus diz que a palavra dele não vai voltar para ele vazia, sem que antes aconteça o propósito para o qual ela foi enviada. Para você entender? Aí eu tenho que me apegar naquilo ali e falar, não, Senhor, ainda que os meus olhos não estejam vendo os frutos, eu acredito que a tua palavra não vai retornar para o Senhor vazia. O que eu preguei ali, foi mandado pelo Senhor, foi usado pelo teu Espírito, foi debaixo da tua unção, Então eu acredito que ela há de frutificar. É verdade que o nosso arqui-inimigo, ele trabalha a todos os momentos para que a gente não venha frutificar. Ele não quer que ninguém dê fruto. E quando é que a gente não dá fruto? É quando a gente, de fato, fica preso em coisas externas. Aquilo que os nossos olhos conseguem ver, aí os nossos olhos vão vendo e a palavra vai sendo removida. Por causa de que, aos nossos olhos, muitas das coisas são impossíveis de acontecer.
que eu vou abrir aqui. Gênesis, capítulo de número 18. Aleluia. É uma linguagem atualizada. Diz assim, verso de número 1. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamré. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita. Portanto, deixem que eu os sirva. Me honraram com a sua visita, portanto, deixe que eu os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem, aleluia, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse está velha demais para ter filhos? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Verso de número 16. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Amém? Nós não vamos adiante, no verso de número 20. Irmãos, a gente conhece um pouquinho dessa história aqui. Fala, como a gente pôde ler aqui e entender, falou acerca de um casal,
E pelo que a gente leu aqui, aquele casal não podia ter filhos. Não podia ter filho. Por quê? Conforme a moça aqui da história, ela falou, como é que isso vai acontecer se a gente já não tem nem mais prazer, né, sexual? Então, a gente sabe que Deus fez uma promessa, mas que aos olhos daquela mulher, essa promessa não iria acontecer. Ok, querido? Essa promessa não aconteceria. Mas Deus aqui, Ele usa aqui, né? Ele dá uma certeza, porque Ele fala, olha, o ano que vem, nós vamos voltar aqui com a mulher, ela já vai estar com um filho. Ok, querido? Se a gente pegar aqui e a gente for adiante, a gente vai ver que aconteceu tudo que Deus ele havia falado. Ok? Porque o próprio Deus, naquele momento, ele ministra ao coração daquele casal o seguinte: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Irmãos, nos nossos dias, a gente está vendo que há muitas coisas que aos nossos olhos são difíceis de acontecer. São difíceis de acontecer. Mas por causa de quê? Porque nós temos andado também com a nossa fé em baixa. A nossa fé, ela é muito limitada. Nós acreditamos muito no que a Rede Globo fala, do que os noticiários falam, jornal fala, um monte de coisa aí fala. A gente acredita e a gente leva muito a sério. Mas quando é Deus falando, nós ficamos duvidosos. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não é homem para mentir e nem tampouco é filho de homens para arrepender-se. Deus, Ele não é igual a gente. Deus, Ele é muito diferente. Ele não se arrepende das coisas que Ele fala. E falei, pronto. Agora não tem mais jeito. Poxa, não era para eu ter falado. Deus não pensa desse jeito. Tudo que Deus ele fala, Ele cumpre. Amém? Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ainda que para você, para mim, é impossível. É impossível. Mas basta uma palavra do Senhor, irmãos, em qualquer área da nossa vida, e irá acontecer. A exigência é somente o quê? Fé. A gente aplicar fé naquilo que Deus ele está falando. Deixa eu te revelar uma coisa que talvez você não saiba, ou de repente você já até sabe, mas não tomou posse até hoje. A palavra do Senhor, ela nos contou aqui que Deus chama Abraão e Deus fala que Ele iria abençoar todas as nações. Eu e você somos filhos de Abraão. Abraão, ele é o nosso pai na fé. Amém? Essas bênçãos do Senhor, elas já são totalmente existentes. O apóstolo Paulo, ele pregando para a igreja, ele teve que falar, irmãos, o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Já abençoou. A gente fica, Senhor, me abençoa. Ele fala, filho, eu já te abençoei. Mas aí a gente não anda com os olhos de Abraão. Abraão, há uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, o seu sobrinho. E aí Ló, ele chama o seu tio. E aí eu acredito que Ló conta os acontecidos. Chama o tio e fala, tio, olha, os teus pastores, eles estão brigando muito com os meus, eles estão se desentendendo. E aí Abraão fala assim, na sua sabedoria, Abraão fala assim, Ló, vem cá, meu sobrinho, olha só,
se você escolher ir para lá, eu vou para cá. Mas se você escolher ir para cá, eu vou para o lado de cá. Mas não vamos brigar não, porque nós somos irmãos. Ok? E aí Abraão faz essa proposta a Ló, e Ló ele aceita. Só que sabe a Bíblia Sagrada que de repente Ló ele observa que ele possuía muitos animais e ele não atenta, né? Não pensa no tio, que o tio também possuía muitos animais, mas diz a Bíblia que ele olhou para um lugar totalmente farto de pasto, de alimentação para os animais. E ele olhou para o outro e havia somente o campo seco. Ali não havia nada. E aí Ló falou o seguinte: eu vou para o lado de cá, tio, né? Lá de Sodoma. E aí ele foi. E Ló, ele foi, como ele havia falado, Abraão, como Abraão havia falado, que se ele escolhesse para lá, ele iria para cá, ou se escolhesse aqui, ele iria para cá, né? Então ele havia falado, e eu acredito que ele não voltaria atrás com a sua palavra também, ok? Porque ele estava sendo dirigido por Deus naquele momento. E aí Ló vê aquele campo totalmente farto. E ele falou o seguinte: eu vou para lá, porque é ali que eu vou me dar bem. E agora resta para Abraão somente um lugar árido. Mas Abraão ele foi para lá. Abraão ele não andava por fé. Não andava por vista. Abraão ele andava por fé. Amém, querido? Amém. Somos filhos de Abraão. Ele é o nosso pai da fé. E nós também não podemos andar por vista. Porque muitas das vezes aquilo que nós estamos olhando e aos nossos olhos parece ser muito bom, não é bom. Deus ele tem sempre o melhor para nós. Ainda que aos nossos olhos a gente olhe e fala: poxa, não tem como sair nada desse lugar aqui. Mas aplique fé, querido. Nós precisamos aplicar fé, sabe por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Amém, querido? Para Deus não há nada impossível. Muitas vezes a gente pode estar olhando e não estar vendo nada ao nosso favor. Vamos aguardar, porque Deus tem um bom pensamento ao nosso respeito. A Bíblia Sagrada que é um pensamento de paz e não um pensamento de mal. Amém, querido? Deus ele tem sempre algo muito bom preparado para nós. E a Bíblia Sagrada vai nos contar que ali os anjos do Senhor ministrando ao coração daquele homem e daquela mulher, ainda houve ali dúvida. Houve dúvida. Nós não podemos em hipótese alguma duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus, as pessoas falam assim: Deus é um Deus que escreve reto em linhas tortas. Não, Ele só escreve. Ele só escreve reto. Ele escreve, né? A gente só precisa acreditar na palavra do Senhor, ok? Naquilo que Ele fala. Se Ele tem falado ao teu coração, que tem um poder dentro de você, que ressuscitou o Senhor Jesus, é isso aí, pronto. Nem mais e nem menos. Amém, querido? Você crê nisso? Então, se você crê, nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos abrir a nossa boca. O apóstolo Paulo, ele ministrando a igreja, ele falou: eu criei e por isso estou falando. Amém, querido? Então, quando a gente crê, a gente começa a falar. A gente começa a falar e a gente agora, quando a fé, ela já não leva mais pelo aquilo que nós estamos vendo. Leva pelo caminho daquilo que a gente não vê. Eu não vejo solução, mas eu creio. Eu creio que a solução já existe. Segundo a Bíblia Sagrada, que o apóstolo Pedro, ele chega até o Senhor Jesus e ele fala ao Senhor Jesus: olha, eles estão cobrando os impostos. Estão cobrando os impostos, mas eles não tinham dinheiro naquela época, eles estavam sem nada. E aí Jesus, que não fica devendo nada a ninguém, Deus que não fica devendo nada a ninguém, amém, querido?
Aí Deus fala assim: Pedro, pega a vara de pesca e vai pescar. Olha, você vai lançar o teu anzol. O primeiro peixe que pescar, abra a barriga dele. Ali dentro vai ter umas moedas. Você vai lá, tira aquelas moedas e vai lá e paga os nossos impostos. Pedro precisou usar a fé. Amém? Como é isso? Pedro podia falar assim: como é isso? O mar está cheio de peixe. Como que ele vem falar assim? É o primeiro que vier. Primeiro que vier, se Pedro podia falar, né? E se não vier, ou se vier um peixe, dentro do peixe não tiver nada. Mas Deus, ele sustenta a sua palavra. Amém, querido? Deus, ele sustenta a sua palavra. Tudo que Deus, ele tem falado, eu e você precisamos dar crédito. Amém, querido? Precisamos, por exemplo, o médico, a gente vai ao médico, e o médico, ele vai ali, e ele agora vai prescrever uma receita. Olha, você não pode falhar nesse remédio. Você tem que fazer isso, porque você vai ficar curado. Aí a gente sai dali e vamos ser, coniventes. A gente faz segundo ele falou direitinho, o médico falou. E quando Deus fala? Quando Deus fala, aí a gente faz, será? Será? Jesus ensinando aos seus discípulos certa feita, Mateus 5,37, Jesus falou assim: olha, seja o vosso falar sempre sim ou não. O que passar disso, em outras palavras, não procede de mim, ou nem tampouco do Pai. Mas ele falou: o que passar disso é de procedência maligna. Jesus, ele estava ali ensinando as pessoas a falar, uma coisa só. Não podia oscilar. Não, eu vou falar sim, mas chegar depois eu falo não. Isso não é a gente sustentar a palavra. Então, se você fala que crê, leva isso até o final. Está dando para entender? Quando surgir as dificuldades, você fala como Jó: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. E por minha causa ele se levantará. Amém, querido? A gente tem que falar como Jó, ainda que as coisas estejam contrárias. Precisamos colocar a nossa confiança na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é muito poderosa, a palavra de Deus. Jesus, ele falou para o diabo: olha, diabo, o homem não vai viver só de pão, mas o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus tem falado que você já é abençoado. Pronto. Ainda que as pessoas digam: mas eu não vejo isso na tua vida. Ainda que os teus olhos também provem o contrário. Não ande por vista, ande por fé. Ande por fé. Ainda há pouco eu orava no comecinho do culto. Foi no comecinho do culto, eu não sei, eu orava. Mas a gente falava sobre oração, irmãos. Tem um dia que a gente chega ali e a gente olha naquele dia ali, Deus determina: opa, é hoje. Aí a gente precisa sempre trazer a nossa fé dentro de nós. Mas domingo passado eu vim ao culto e nada aconteceu. Hoje eu estou aqui, até agora não vi nada. Não ande dessa forma. Ande acreditando. Ande acreditando, porque vai chegar uma hora em que você vai entrar nesse lugar, você vai chegar na célula e ali Deus vai decretar aquilo que você tanto aguarda, aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto deseja. Deus, ele há de te conceder. Você crê nisso? Amém. Verdade, nós não podemos ficar com uma fé oscilante. A nossa fé, ela não pode ficar oscilando. Ela tem que ser uma fé crescente. Amém, queridos? Amém.
A nossa fé, ela precisa ser sempre uma fé crescente. E Deus gosta disso. Deus, ele gosta disso. Ok? A Bíblia vai nos contar que Deus chama Gideão para uma guerra e chegando lá, Gideão, ele junta um monte de pessoas. Ele junta um monte de pessoas e aí Deus fala: não, peraí, Gideão, peraí. Se você for para a guerra com esse monte de gente aí, você depois vai falar que a vitória de vocês veio por causa da multidão de pessoas que estavam na guerra. Manda voltar aí, Gideão, manda voltar aí. Aí Deus colocou ali um teste, né? E Gideão fez aquele teste. O pensamento de Gideão é o seguinte: quando o anjo do Senhor se apresenta para Gideão, Gideão estava malhando trigo, e ele estava lá no seu lagar malhando trigo, e quando o anjo se apresenta e fala algo da parte de Deus, Gideão, ele começa a falar: como vai ser esse negócio? Eu sou o menor dentre os meus irmãos, a minha família é a mais pobre. Opa! Gideão, ele não estava naquele momento andando por fé, ele estava andando por vista. Muitas vezes a gente olha também para a gente, né? E a gente tem essa mentalidade de Gideão. Não, irmão, semana passada a gente falou que nós somos ricos, amém? Amém. Nós somos ricos, ainda que os nossos olhos não estejam enxergando, mas a palavra do Senhor diz que nós somos ricos. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que Jesus pegou toda a miséria que nós possuíamos e Ele nos deu toda a sua riqueza. Amém? Como que é isso, pastor? Foi quando Ele te deu o Espírito Santo. Foi quando Ele te deu e me deu esse poder. Ok, querido? Então a gente precisa colocar a nossa fé em prática. Porque, assim como o anjo falou naqueles dias, ele fala hoje aqui pelo Espírito Santo: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não tem, irmãos. Não tem nada impossível para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Alguns cantores, né? Alguns cantores até fizeram seus louvores dizendo isso: Deus do impossível, né? E eu gosto da letra que diz: quando tudo diz que não, né? Uma voz aparece. Irmãos, olha, eu hoje estava ouvindo uma mensagem, pastor Naô Pedrosa, e ele estava falando acerca de vozes. Por que Jesus ele resistiu o diabo lá na tentação e ele falou: olha, diabo, o homem não vai viver só de pão, mas o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus? Porque tempos atrás, né? Não tem como eu precisar se foram horas, ou se foi dias, ou se foi semana, mas a Bíblia Sagrada diz que na hora que o batismo estava acontecendo, uma voz lá do céu, Jesus ele ouviu dizendo: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado, eu me comprazo. E aí aquela palavra ali entrou no coração de Jesus, e chegou no momento da tentação. Aí o diabo começou: se tu é filho, manda as pedras transformarem em pães, né? Aí Jesus foi e combateu. Ele carregava aquela certeza, aquela voz que ele havia ouvido: tu és meu filho amado, né? Então surgem muitas vozes, mas eu e você precisamos ficar somente com a voz do Pai. Amém, querido? Então todo dia se levantam várias falas, mas nós vamos ficar com a fala de Deus. Amém, querido? Diz a Bíblia Sagrada aqui que Abraão, juntamente com Sara, eles receberam essa palavra de Deus e eles agora procuraram acreditar. Diz agora que começa toda a sua peregrinação, e Abraão juntamente com Sara, eles chegam em uma certa cidade, e olha o que a Bíblia diz, capítulo 20:
E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul. E peregrinou em Gerar, e havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Olha o amor de Deus, até mesmo com aqueles, que não conhecem a Deus. Ok? Se a gente entrar aqui dentro, a gente vai entender. Mas chegando no capítulo de número 21, o que acontece? O nascimento de Isaac. Diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Aleluia! E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Amém. Irmãos, a gente tem ouvido todos os dias pessoas pregam, pastores pregam, pessoas mandam em WhatsApp, pessoas quando vão nos aconselhar, não, conversando com a gente fala: mas tudo tem o tempo de Deus, né? Está no tempo de Deus, está no tempo de Deus. Aqui Abraão, naquela época, Jesus ainda não havia vindo, ok? Então as coisas aconteciam assim, no tempo de Deus. As bênçãos prometidas vinham sempre no tempo de Deus. Isso lá no passado. Por isso a palavra está dizendo aqui, versículo 2: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ok? Só que Jesus, ele já veio, amém? Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele veio e ele já nos abençoou, amém? O tempo já passou, não é de hoje. E quantos de nós ainda ficamos presos? Está no tempo de Deus. Não, já aconteceu. Deus está falando, já aconteceu. Você já é abençoado, você é amado, ainda que o inimigo venha dizer não. Ok, querido? As bênçãos, elas já existem. A tua família, ela é abençoada por tua causa. Você tem promessas de Deus. Essas promessas aí, querido, elas já se cumpriram. É verdade que aí você olha agora para os seus progenitores e você fala o seguinte: mas eu não estou vendo. Querido, acredite, os teus filhos têm um pai lá em cima nos céus. O teu filho tem um pai. E o diabo, ele nunca vai tomar posse daqueles que pertencem a Deus. Acredite. A gente muitas vezes acredita, fica assim: mas será? Ô querido, se Deus ele falou, é assim, pronto. O versículo de número 3: e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque.
E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito isso, e todo aquele que ouvir se rirá, se rirá comigo. Se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Amém, querido? Amém. A promessa de Deus naquela época, eles colocaram a sua fé em prática e eles puderam contemplar. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Tudo que Deus ele tem falado há de se cumprir. Se você até hoje vive, não, eu tenho promessa de Deus. As promessas de Deus, elas já foram realizadas. Por quê? Porque nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. Alguns lugares que pregam: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, se você quer ver Deus te abençoar. Já desse eu fazer a corrida de duas meninas, duas moças, né? E aí elas estavam falando: fulana vai só na igreja, mas quer ver Deus abençoar se ela nem dar dízimo. Eu estou ouvindo, né? Mas a gente não pode também interferir na conversa das pessoas. Aí eu falei: ah, Deus, o dia que elas estiverem também diante do Senhor, abra-lhes os olhos, leva elas a acreditarem que elas são abençoadas. Pessoas são abençoadas não porque devolvem dízimos, elas são abençoadas porque Jesus se entregou lá na cruz do Calvário, né? Muitos não acreditam nessa justificação. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 4. Tem por subtítulo assim: Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha só, se ele fez por onde alguma coisa, se ele fez por onde para receber, então ele que se glorie, mas não diante de Deus. Mas olha só o verso de número 3. Pois que diz a Escritura? Criou Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, verso 4: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, Eu fiz, Deus tem que me abençoar, porque Deus agora está em dívida comigo. Isso não é graça, isso não é fé. Está dando para você entender? Mas o versículo diz agora para mim e para você, o versículo 5: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, viu lá atrás eu falando que Deus abençoou o ímpio? Vocês ouviram lá atrás, em Gênesis capítulo de número 20, O homem ali estava pronto para se apossar da mulher de Abraão, e Deus visitou ele em sonho e não permitiu, Não permitiu, e ali ele agora se explicou para o Senhor, e Deus ali lhe deu refrigério. Por isso mesmo, é por você ser pessoa justa, isso que eu te visitei em sonho, porque eu não quero fazer nada de ruim contigo, em outras palavras. Mas aqui está dizendo: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aleluia! Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem
Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ô querido, Isaías profetizou dizendo que o Senhor Jesus, ele levou sobre ele as nossas dores. Todo tipo de pecado que estava sobre nós caiu sobre ele, amém, querido? Ele nos tirou da escuridão das trevas e nos transportou para o reino de luz do amor do seu Filho. Amém, querido? Isso é fé. Aí diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selos da justiça da fé. Aleluia! Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Amém? Amém. Temos um pai? Amém. Na fé? Abraão, né? Então, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão. Aqui está falando agora do povo gentil e do povo hebreu, ok, querido? Mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, aleluia, a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se o que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém, querido? Diz mais, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Foi o que Deus falou lá atrás, não foi? Que faria com Abraão. Agora aqui está consumado. Quando diz: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, aleluia, e chama as coisas que não são como se já fossem, né? Chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé. Olha, nós também, filhos de Abraão na fé, não podemos enfraquecer. Amém? Tal qual pai, tal filho. Ok, queridos? Então, a gente não pode enfraquecer na nossa fé. Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era já de quase 100 anos. Então ele não ficou olhando agora, ele não andou por aparência, por vista, perdão. Ele não ficou olhando: poxa, eu estou velhinho, eu estou velhinho, minha esposa também. Ele não atentou para essas coisas, mas ele ficou na promessa de Deus, porque agradou a Deus, né, de conceder essa bênção aí. Aí diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus,
e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Amém. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Filipenses, ele falou: olha, o meu Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, querido? Você crê nisso? É Deus. E Abraão, ele está falando, aqui Paulo, ele agora está contando a história de Abraão, que aconteceu lá atrás. O apóstolo Paulo, ele está contando, e eu aqui estou tentando também contar para você tudo isso aí, para que a tua fé, ela seja uma fé em movimento, ok? Aí diz assim: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como de ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, aleluia, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, aleluia, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém, querido? Jesus, ele foi entregue à morte e ele ressuscitou. Só que na sua morte, ele estava pagando a nossa dívida, segundo diz o apóstolo Paulo. E nós fomos justificados. Quando Tiago fala que a oração do justo é muito poderosa em seus efeitos, é por causa disso. Somos justificados pelas nossas obras? Nunca, mas pela obra consumada de Cristo. Lá no Calvário, quando antes dele dar o último suspiro, ele falou o seguinte, né? Pai, está consumado. E aí ele deu o último suspiro e ele morreu. Mas diz a Bíblia Sagrada que no terceiro dia ele ressuscitou. Amém, querido? Ele ressuscitou. Ele peregrinou por um período aqui na terra ainda. Diz a Bíblia Sagrada que aproximadamente aí 40 dias ele ainda peregrinou. Mas ele foi assunto nos céus. Diz a Bíblia Sagrada que ele chama todos os seus. Antes dele ser assunto nos céus, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Amém. E ele falou: crede também em mim. Por causa de que, irmãos? As pessoas têm o costume, sim, de acreditar em Deus, mas não naquele que está falando da parte de Deus. Mas Jesus ali falou: olha, vocês creem em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: mas eis que vou para o meu pai para vos preparar lugar. E se eu for, eu virei novamente e vos levarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Amém, querido? Hoje Jesus, ele está sentado à direita do Pai. Você crê nisso? Eu e você também estamos sentados nessa região celestial, à direita do nosso Senhor Jesus, porque ele nos justificou, querido. Dá para você entender? Jesus, naquela época, ele falou para os seus discípulos: olha, se eu não for, o outro também não virá, o Espírito Santo. Jesus está onde que a gente falou? À direita do Pai. Então ele foi. Essa é a certeza de que o Espírito Santo dele já veio e mora dentro de mim e dentro de você. Porque nós somos portadores do Espírito de Deus. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Mas a Bíblia Sagrada que ele é uma fortaleza. Ok, querido? Então, quando surgir as circunstâncias, quando vier as dificuldades, acredita, você é forte. Dentro de ti existe um Espírito que é uma fortaleza. Você crê? Diga: eu creio. Vai comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por me justificar. Hoje eu creio que tudo que eu
não são pelas minhas obras, mas é pela sua obra consumada há mais de 2.000 anos, lá no Calvário. Eu creio que eu já sou abençoado, que as tuas promessas já se cumpriram quando o Senhor Deus deu o Senhor Jesus. Eu creio que eu sou filho amado, eu creio que sou amado do Senhor, que sou o que sou pelo que o Senhor me fez ser. Ainda que o inimigo venha dizer, querido, que não é nada disso, não acredite. Colocar-se de pé, colocar-se de pé em adoração. Eu e você fomos atraídos, eu e você fomos atraídos, porque o Senhor Deus me falou que quando Jesus fosse erguido lá no madeiro, ele atrairia a muitos, aleluia. Eu e você um dia, nós olhamos para o madeiro e nós fomos atraídos. Por isso hoje nós nos tornamos pessoas evangélicas, nós somos hoje crentes, porque um dia nós olhamos para a cruz, tivemos os nossos pecados perdoados.